Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre o Hugo Motta, né? Por quê? Porque o pessoal da esquerda veio com a história, veio com a narrativa de que não, Bolsonaro criticou o Hugo Motta, então agora que o Hugo Motta não vai pautar mesmo a anistia e não sei o que lá, acabou a anistia porque criticaram o Hugo Motta na manifestação, criticaram o Centrão não vai gostar disso, o Hugo Motta não vai gostar disso, agora que eles não vão pautar a anistia mesmo e não sei o que lá e coisa e tal. O que é uma pilha de merda, né? Uma montanha de bosta. Não tem lógica nenhuma esse argumento deles. Vamos entender esse caso aqui, porque chega a ser impressionante. Até o Globo está repercutindo nisso, né? Ao atirar em Motta e constranger o Centrão, aliados de Bolsonaro dão um tiro no pé, inviabilizam a anistia. Meu amigo, sabe como é que funciona a política? Funciona desse jeito mesmo, pressionando, com pressão. É, exatamente, não tem esse negócio, não. O Hugo Motta é grande, o Hugo Motta não é mais criancinha, não. Ele consegue tomar uma crítica ou outra sem perder a cabeça. Fiquem tranquilos. Na verdade, isso daqui reflete muito mais o desespero desse pessoal que tá se apegando a alguma coisa. Não tem que ter alguma coisa para a anistia não passar. O que tem para convencer o Hugo Motta é a ameaça de prenderem ele, né? Que o STF deixou claro isso, né? Mas fora isso, isso aqui certamente foi positivo para passar a anistia. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Flavinho do Pneu, Rio de Janeiro é pior que Gotham City e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Valdo Cruz tem um problema, né? O problema de ser esquerdista. Isso a gente já sabia que ele tinha esse problema, mas parece que o problema é mais sério do que eu imaginava, porque ele está refletindo aqui nessa coluna dele o Lindbergh Farias, aqui, Lindbergh Farias, cara, aquele sujeito que, vou te falar um negócio, aqui, ó, ato pró-anistia teve efeito contrário e vai sepultar o projeto na Câmara. Não, o Bolsonaro queria reunir não sei quantas mil pessoas na Paulista e coisa e tal, e reuniu, mas ele criticou o Hugo Motta. Aí o Hugo Motta agora vai ficar chateado e não vai pautar mais a anistia. Ah, para com isso, meu amigo. Olha só, o Valdo, o Lindbergh falar uma besteira dessa, eu até acredito. Por quê? Porque o Lindbergh é um sujeito que está desesperado. Ele está vendo que ele não consegue poder nenhum, não se elege mais para porcaria nenhuma, está sem poder nenhum, está sendo jogado para a margem da história, sem nenhuma chance de ter recuperação no futuro. Então é natural que o Lindbergh, na altura do desespero dele, ele fale besteiras desse tamanho. Agora, o Valdo Cruz supostamente é um colunista do Globo, de política. Ok, é esquerdista, trabalha no Globo e coisa e tal, mas, pô, chegar nesse nível de desespero, né, de empilhar essa quantidade de merda com esse argumento aqui, é uma coisa que fica feio, né? Olha só, olha o que ele diz aqui, ó. Ao atacarem o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, e constranger deputados do Centrão a assinarem a urgência do projeto que anistia os golpistas do 8 de janeiro, aliados do ex-presidente deram um tiro no pé. Porque não é assim que você faz política. Você não pode fazer política mostrando as pessoas e mostrando que você tem apoio e dizendo para as pessoas o que ela tem que fazer. Não! Política você tem que fazer comprando as pessoas, como o Lula compra, dando dinheiro, né? É isso que o cara tá querendo implicar aqui, né? Aqui, ó. A avaliação de interlocutores são as vozes na cabeça do Valdo, né? Filiados ao Centrão, que se mostraram incomodados com a pressão de bolsonarista em favor de uma pauta que não tem o apoio da maioria da população. A gente vai falar sobre esse argumento num outro vídeo ainda, tá? Porque eles estão, agora a esquerda está usando esse papo, né? Que tem um monte de pesquisa dizendo que a anistia não tem a maioria do apoio da população. Chega a ser engraçado, porque você vê a manifestação do dia 30 de março, não tinha ninguém. Você vê a manifestação do dia 6 de abril, tem um monte de gente. Mas as pesquisas sempre daqueles institutos amigos, institutos maneiros, institutos que a esquerda pode contar que vão fazer a pesquisa certinha, dizem que não tem. Então, esse é o argumento que eles estão falando. Não porque os deputados ficaram incomodados com isso. O que esses caras estão fazendo? Primeiro, isso aqui não tem interlocutor nenhum, tá? Isso aqui é voz na cabeça do Valdo, tá? E o que ele está falando aqui é que ele está tentando convencer os deputados, vocês deputados têm que ficar contrário, porque o Bolsonaro bateu em vocês. Eles já perceberam que não dá para dizer que o evento foi pequeno, que tinha pouca gente, aí está dizendo agora que o Bolsonaro está forçando aí contra uma pauta que não tem o apoio da maioria da população. Tem o apoio da maioria da população, sim. Certamente tem. É só você ver a quantidade de gente que tem apoiando essa pauta, né? O pastor Silas Malafaia, no dia 6, chamou o Hugo Motta de vergonha da Paraíba. Aliados de Motta destacam que Malafaia funciona como um franco atirador de Bolsonaro. Ou seja, ele está dizendo que seria Bolsonaro que diria isso, aí Bolsonaro não tem coragem, manda o Malafaia falar.
Eu não sei se é ou não é, não. Mas, meu amigo, política é isso mesmo, cara. A gente tá num comício, tá ali mesmo. Hugo Mota errou? Errou mesmo. Hugo Mota tinha prometido pautar a anistia. Tinha sido conversado isso na eleição dele. Agora ele tá querendo tirar o corpo fora. Por quê? Porque tem a pressão do STF. Todo mundo sabe o que tá acontecendo. O STF puxou um caso de corrupção lá da Paraíba, da cidade do pai dele. Ou seja, tá ameaçando prender o Hugo Mota, ou o pai dele. O pai do Hugo Mota. Pressionar o cara. Realmente, assim, é chantagem aberta, né? Então, ou seja, é óbvio o que está acontecendo aqui, todo mundo sabe o que está acontecendo aqui. O Lula está fazendo a política do jeito que esse pessoal acha que é com pagando dinheiro ou ameaçando prender, né, usando a máfia, né, os métodos mafiosos de política. E aí, quando o Bolsonaro usa a política real, quer mostrar à população, trazer um monte de gente para falar, olha só, tá errado, tá fazendo uma coisa errada, coisa e tal. Esse pessoal aqui se ressente. Não tenha dúvida, o que eles estão fazendo aqui, eles estão tentando convencer os deputados a entender a situação dessa forma. Não vão conseguir, tá? Porque o deputado que já foi eleito lá em Brasília, raramente é um novato na política. A maior parte deles já tem alguma experiência, né? E eles sabem que, no final das contas, esse tipo de coisa aqui é isso mesmo, é pressão popular. É onde está o voto, está ali. O Bolsonaro mostrou que, olha só, tem um monte de gente aqui me apoiando. O PT não consegue fazer isso. Ah, o PT pode ameaçar prender as pessoas pelo STF? Pode, a gente sabe que pode. O PT pode oferecer dinheiro para pagar deputado? Também pode, né? Não tem funcionado muito bem, não, mas eles dizem que podem oferecer alguma coisa. No final das contas, é isso que os deputados querem. E a maior prova de que a gente está do lado certo, está ganhando essa batalha, é justamente o fato de que nenhum partido do Centrão quis fazer parte do governo Lula nessa reforma ministerial que o Lula estava programando. Vocês lembram disso? O Lula tinha falado que ia fazer uma reforma ministerial esse ano, que ia trocar um monte de ministro, não sei o que lá. No final das contas, a única coisa que ele fez foi botar a Gleisi Hoffmann como ministra de não sei o que e fazer algumas mudanças no ministério, mas não mudou nada. Ele tentou trazer o pessoal do Centrão para os ministérios, oferecer ministérios para o Centrão para ter governabilidade, e não conseguiu, porque os deputados sabem que o Lula é um governo morto, não tem mais nada. O Lula já é um pato manco há 2 anos de terminar o mandato dele. Então, ou seja, nem isso eles conseguem. Quando o Bolsonaro mostra um monte de gente que foi num domingo para Paulista para fazer essa manifestação, amigo, é o que os deputados querem, é o que o pessoal político quer. Isso daqui tem uma força enorme. Ah, mas xingou o Hugo Mota. Porra, para com isso. O Hugo Mota, será que é a primeira vez que xingaram o Hugo Mota? De chamar ele de vergonha da Paraíba? Porra, para com isso. Desde quando que político vai ter esse tipo de problema? O Hugo Mota, ele tem receio de botar a anistia para votar por conta da ameaça do STF. Todo mundo sabe disso. Vai conseguir ou não vai conseguir? Eu já expliquei para vocês que a estratégia do PL já está muito clara. Sem o aval dos líderes, a oposição aposta em apoio individual para o PL da anistia. Isso já era a proposta antes, inclusive, né? O que eles vão fazer é convencer os deputados, juntar as assinaturas necessárias, e daí o Hugo Mota não tem como não pautar a anistia, né? E aí ele pode até falar para o STF, olha só, não tinha o que eu pudesse fazer. O pessoal tem as assinaturas todas lá, como é que eu vou impedir esse negócio de ir à votação, né? Aqui, ó. Após ataques de bolsonaristas, Hugo Mota ficará desmoralizado se pautar anistia. Olha o que esse pessoal está tentando convencer o Hugo Mota a não votar. Estão tentando convencer o Hugo Mota a não botar anistia para votar. Mas isso aqui é uma besteira, porque, de novo, você acha, desde quando o político fica desmoralizado por mudar de ideia face ao clamor popular? É o contrário, isso é a vida do político, é você perceber que tem clamor popular numa ideia, você mudar de ideia. Não tem nada de ficar desmoralizado. A esquerda vai ficar desmoralizada, porque a esquerda entrou nessa briga contra Bolsonaro e está perdendo vergonhosamente essa briga, né? Está mostrando mais uma vez que o governo Lula acabou completamente e Bolsonaro continua com uma força política enorme aqui, ó. O pessoal da revista Fórum aqui, não, Hugo Mota enterra o PL, esquece a anistia, não vai ter anistia, mandou um duro recado aos bolsonaristas, diz que, afirmou que o projeto não é uma prioridade, não sei o que lá. Gente, é lógico que o Hugo Mota vai falar isso. Ele está sendo, meu amigo, o STF está ameaçando prender o Hugo Mota e o pai dele. Estão ameaçando prender o cara. Você acha que ele vai falar alguma coisa? Não, ele vai falar que não é prioridade, que não sei o que lá, não sei o que lá. Mas, meu amigo, se tem apoio popular, e a manifestação de ontem mostrou que tem, ele vai dar um jeito de pautar isso de alguma forma. Sempre tem um jeito de contornar a coisa lá, e ele poder dizer para o STF, pô, eu tentei parar, mas não teve jeito, era o regulamento da Câmara, tá lá, né, foi votado, né? Aqui, ó, líderes na Câmara não veem clima para anistia, mesmo com pressão sobre Mota em ato de Bolsonaro. Aí repara como é que a Folha já está com uma visão um pouco melhor aqui, né? O Valdo Cruz dizendo, não, que ao atirar em Mota e constranger o Centrão, Bolsonaro errou. Não, a Folha já falou correto.
Bolsonaro foi no sentido correto. Bolsonaro pressionou o Mota, o que é o correto, pressionou o Centrão, mas os líderes da Câmara, mesmo com isso, não vem clima para anistia. Não vem clima para anistia, meu amigo, porque está o STF ameaçando prender todo mundo. A gente sabe qual é a história. Então, mas de novo, não precisa dos líderes. Bolsonaro já está apostando mesmo no apoio individual para aprovar o PL da anistia. Então não tem esse negócio, não tem problema nenhum. Vai ser mais difícil, mas nunca seria fácil a anistia. Ninguém tinha ideia de que aprovar a anistia no Congresso seria alguma coisa fácil. Vai ser uma guerra. Vai ser uma guerra aprovar no Congresso, na Câmara, vai ser uma guerra aprovar no Senado, vai ser uma guerra com o STF depois. Não vai ser fácil. Aliás, vai ser uma guerra com Lula, porque lembra, a anistia tem que ser sancionada pelo Lula. O Lula não vai sancionar a anistia rápido. O Lula vai segurar a anistia por uns 3 meses, que é o prazo que ele tem, e vetar a anistia. Aí o Congresso tem que se reunir de novo e derrubar o veto do Lula. Então, ou seja, tudo isso daí é um processo que vai ser longo. E depois de tudo isso, ainda vai ter o STF, que evidentemente vai querer meter o bedelho nessa história, né? Mas nada disso importa, porque o que importa de verdade é que a anistia está caminhando, está indo no sentido correto, e essa manifestação mostrou o apoio enorme ao Bolsonaro. A ponto de deixar o senhor Valdo Cruz aqui, o Lindbergh, sem meio saber o que. Não, porque eles ofenderam o Hugo Mota, agora o Hugo Mota não vai querer mais votar isso. Ai não, tadinho do Hugo Mota, ficou chateado.